Boa tarde, pessoal. Estamos de volta. Continuando aqui com o nosso conteúdo da parte de músculos. Depois daquele conteúdo super extenso de ossos e articulações, fiquem tranquilos. O conteúdo de músculos é um alívio, eu prometo para vocês. Pode passar o slide, por favor. A gente vai começar dando uma pequena introdução sobre o que são os músculos e quais são as partes mais importantes dos músculos, porque a gente já teve uma pequena aulinha de músculos, mas acho que ninguém nunca falou isso para vocês, então vamos falar agora. O músculo é composto essencialmente de duas partes: o corpo ou ventre e os tendões. O corpo ou ventre é a parte contrátil do músculo, é a parte que se contrai, enquanto o tendão, também pode ser chamado de aponeurose em alguns casos, ele é a parte que se fixa ao osso, que fixa o músculo ao osso. A diferença entre tendão e aponeurose é muito simples. Os dois são compostos basicamente do mesmo tecido, porém a aponeurose ela é mais achatada do que o tendão. Vocês vão ver o que eu estou querendo dizer daqui a pouco. Aí, a gente fala de dois termos que vocês já ouviram antes, mas não sei se foi explicado. Os termos origem e inserção. A origem de um músculo é o ponto de fixação dele no osso fixo da articulação, porque vocês conseguem imaginar que cada articulação tem um osso fixo e um osso móvel. A inserção do músculo é o ponto dele que se fixa no osso móvel da articulação, o osso que vai se mover quando esse músculo se contrair. Basicamente é isso, uma introdução bem rapidinha para vocês entenderem o que são os músculos e a parte mais importante já foi. Pode passar o slide, por favor. Falando isso, a gente começa a falar dos músculos, essencialmente dos músculos da cabeça e do pescoço. Primeiro a gente fala então dos músculos superficiais da cabeça, que são esses que preenchem o topo da cabeça. O maior deles, mais importante, é o músculo occipitofrontal. Ele tem esse nome porque ele está relacionado com dois ossos que a gente aprendeu hoje, que são os ossos frontal e o osso occipital. Por isso, ele tem o que a gente chama de dois ventres. Como vocês podem ver, as duas partes vermelhinhas aí são os ventres. Na frente, o ventre frontal, que está associado ao osso frontal, e atrás, o ventre occipital, que está associado com o osso occipital. Entre eles, a gente tem uma aponeurose unindo as duas partes do músculo. A gente chama ela de galha aponeurótica. Quando a gente contrai esse músculo, a atividade dele é erguer as sobrancelhas, é franzir a testa, desse jeito que a gente está vendo aqui no GIF. É franzir a testa e ao mesmo tempo franzir aquela parte lá atrás na sua nuca. Não sei se vocês conseguem sentir. Essa é a expressão de surpresa, essa mesmo que está no GIF. Do lado direito, a gente fala dos músculos auriculares. Os músculos auriculares, eles não são tão importantes assim, tanto é que nem tem um GIF mostrando o movimento deles. Mas por quê? Porque os músculos auriculares, por uma questão evolutiva, eles começaram a desaparecer nos seres humanos. Ou seja, hoje em dia poucas pessoas possuem os músculos auriculares, uma vez que a única função deles era movimentar as orelhas. Tanto é, vocês podem comprovar isso, que vocês conhecem pouquíssimas pessoas, ou talvez até nenhuma pessoa que consegue movimentar a orelha, certo? Bom, enfim, é isso. De músculos superficiais da cabeça, especificamente do topo da cabeça, é isso. Pode passar o slide, por favor. Agora a gente começa a falar dos músculos da órbita, os músculos relacionados ao olho. A gente tem esses dois. O primeiro é o músculo corrugador do supercílio, que é um músculo horizontal, tem as fibras horizontais, que vocês conseguem ver aqui em cima na setinha. Quando ele contrai, ele tem essa ação de franzir o senho de uma forma que causa rugas verticais na testa. Desse jeito que vocês conseguem ver aí no GIF. Aquela expressão zangada, brava. Por outro lado, a gente tem agora o músculo orbicular do olho. Ele tem esse nome porque ele faz uma órbita em torno do olho. Ele é um músculo com fibras dispostas de forma circular em volta do olho. A ação dele é, basicamente, fechar os olhos, assim como vocês conseguem ver aí no GIF. Pode passar o slide, por favor.
Agora falando então dos músculos do nariz. Isso mesmo. O primeiro músculo que a gente fala quando a gente fala de músculo do nariz é o músculo prócero. Ele está localizado bem aqui na região da glabela, na região daquela junção de músculos, acima do nariz. As fibras dele são dispostas verticalmente, e quando ele contrai, ele tem aquela ação de abaixar a glabela. Do mesmo jeito que vocês conseguem ver aí no GIF, quando a mãe puxa a testa do bebezinho para cima e ela solta, a glabela volta para baixo, essa pele da glabela volta para baixo, produzindo então a expressão de raiva, a expressão brava. Geralmente, esse músculo age em conjunto com o músculo que a gente falou anteriormente, o corrugador do supercílio, para produzir essa expressão que vocês estão vendo aí. Agora a gente fala um pouco do músculo nasal. O músculo nasal ele tem duas partes que eu nem indiquei na imagem porque a segunda parte é muito pequenininha, nem dá para ver. Mas fiquem tranquilos que também é muito fácil. A primeira parte é essa parte horizontal, que pega nas laterais do nariz. E a segunda parte é uma parte que se fixa às asas do nariz. A ação desse músculo, ele age como um todo, é afinar a ponte do nariz e abrir as narinas, do mesmo jeito que vocês conseguem ver aí no livro. Isso acontece em várias expressões faciais, mas principalmente nas expressões de raiva e na expressão de riso contido, quando você está segurando uma risada que não pode sair naquele momento, acontece a contração desse músculo, afina a região da ponte do nariz e abre as narinas. Pode passar a slide, por favor. Agora a gente começa a falar de uma série de músculos que são os músculos da boca. Tem vários músculos associados com a boca, mas fiquem tranquilos que eu vou mostrar todos aqui para vocês agora. O primeiro músculo é o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Ele é esse músculo que está do lado do nariz, aí bem pertinho, com fibras dispostas verticalmente. As fibras desse músculo se inserem tanto na asa do nariz quanto no lábio superior. E quando ele contrai, a ação dele é levantar o nariz ao mesmo tempo que levanta o lábio superior, produzindo aquela expressão de nojo que vocês conseguem ver no primeiro GIF. Agora a gente vai falar do músculo levantador do lábio superior. Gente, não tem segredo nenhum. O músculo levantador do lábio superior vai levantar o lábio superior. Assim como, falando agora do músculo orbicular da boca, do jeito que a gente falou do orbicular do olho, ele vai fechar a boca. E ele tem esse nome orbicular porque as fibras dele são dispostas de forma circular ao redor da boca, orbitando a boca. Aí no GIF de baixo a gente consegue ver um pouco da ação dos três músculos citados nessa imagem. O levantador do lábio superior e da asa do nariz, o levantador do lábio superior e o orbicular da boca, com esse movimento de fechar a boca com força. O músculo orbicular da boca também é muito utilizado quando você vai fazer o movimento de beijinho, a expressão de beijinho com o rosto. É esse músculo também que participa. Pode passar o slide, por favor. Agora, continuando nos músculos da boca, a gente vai falar primeiro dos dois músculos zigomáticos, o músculo zigomático menor e o músculo zigomático maior. Eles são dois músculos dispostos de maneira diagonal, que se fixam no ângulo da boca e no lábio superior e puxam diagonalmente, tanto é que a contração deles, quando acontece, provoca esse sorriso, o sorriso largo, um sorriso grande, porque é uma direção diagonal que as fibras puxam quando contraem. Agora, eles estão muito pertinho. Como que eu vou fazer para identificar qual que é o zigomático menor e qual que é o zigomático maior? Bom, gente, aqui a gente entra numa regra informal da anatomia, ninguém vai contar para vocês, mas ela é meio que verdade, que quando a gente tem um grupo de músculos e um se chama menor e o outro se chama maior, a gente sabe que o menor está sempre em cima, porque o menor ele é menorzinho, então ele precisa se esticar para cima para enxergar. Foi assim que eu aprendi, espero que vocês consigam decorar desse jeito também, mas basicamente funciona para todos os músculos que eu consigo me lembrar agora, que tem essa divisão entre maior e menor. Passando adiante, a gente fala do músculo risório, que é esse músculo que se fixa também no ângulo da boca,
com essas fibras dispostas horizontalmente. Quando elas se contraem, elas puxam os ângulos da boca horizontalmente, produzindo essa expressão que vocês conseguem ver de sorriso forçado, aquele sorriso que você não quer dar naquele momento, mas você precisa, assim como a gente consegue ver nesse GIF aí. Pode passar o slide, por favor. Falando agora mais uma vez de músculos da boca, são muitos músculos, mas fiquem tranquilos. A gente fala agora do músculo levantador do ângulo da boca. Eu até ampliei a imagem porque ele está bem escondidinho. Ele está tá escondidinho embaixo dos dois zigomáticos. E ele tem uma direção de fibras também vertical e se fixa exclusivamente nos ângulos da boca. Quando esse músculo se contrai, ele produz aquela expressão de sorriso lateral, porque ele puxa os ângulos da boca para cima, como a gente consegue ver aí nesse GIF, que inclusive virou meme recentemente, mas mesmo assim foi muito difícil de achar. Seguindo, a gente fala do músculo depressor do ângulo da boca e o músculo depressor do lábio inferior. A ação deles está no nome, assim como quase todos os outros que a gente estudou. O depressor do ângulo da boca deprime, abaixa o ângulo da boca, enquanto o depressor do lábio inferior abaixa o lábio inferior. Assim como a gente consegue ver nesse GIF, na segunda parte do GIF, que o ângulo da boca está bem abaixado e o lábio inferior também está bem abaixado. Essa é a ação desses dois músculos, que geralmente também atuam em conjunto. Pode passar a slide, por favor. Falando agora dos últimos músculos da boca que a gente vai ver aqui nessa live, a gente tem o músculo mentual e o músculo bucinador. Primeiramente, falando do músculo mentual, é um músculo que cobre a superfície do queixo e quando ele contrai, ele produz aquela típica expressão do bebezinho chorando, que o queixo fica todo enrugado e forma essa curvinha. É essa a ação do músculo mentual. Agora, falando do músculo bucinador, ele não tem uma atividade contrátil notável. A gente não fala da atividade contrátil dele, mas ele é muito importante porque ele forma toda a parte lateral da boca, ele forma toda a bochecha. Então, quando você passa a língua na bochecha, quando você empurra a bochecha com a língua, você está empurrando o seu músculo bucinador. Pode passar o slide, por favor.